Como é que é? Fala galera, continuando a série sobre o IoT Dev Kit LoRaWAN da Robocore, a gente vai trabalhar no vídeo de hoje com um dos sensores mais interessantes que tem aí para a gente fazer projetos de internet das coisas, que é o acelerômetro. Esse sensor está mais presente no seu dia a dia do que você imagina. Pensa que toda vez que você pega o seu celular e vira ele e a tela sabe que você virou ele e faz a virada junto, é um acelerômetro que tem dentro do seu celular, entendendo a movimentação que você está fazendo com ele para tombar a tela daquele jeito. Então, essas e outras funcionalidades que o acelerômetro consegue entregar para um projeto, você vai ter dentro do seu IoT Dev Kit. Então, outras coisas legais que a gente consegue fazer com um acelerômetro. A gente consegue detectar a movimentação, ou seja, a gente está com a placa parada num determinado local. Se essa placa se movimentar, a gente consegue detectar isso. A gente consegue detectar vibração. Por que é legal você detectar a vibração? Vamos supor que você tenha lá numa fábrica um equipamento que é ligado num motor. E esse motor, ele funciona, ele tem uma certa vibração de funcionamento, mas vamos supor que conforme ele vai ficando antigo, ele vai ficando velho, ele vai ficando usado, essa vibração começa a aumentar. E aí, se você conseguir analisar essa vibração com o passar do tempo, você consegue fazer uma manutenção preventiva nele, porque a sua produção, por exemplo, não pare por conta do motor estar queimado. Então você sabe que, o motor começou a vibrar mais do que deveria, então espera aí que eu preciso pensar em trocar esse motor. Então isso traz economia para você, não só para, por exemplo, a linha ficar parada, a linha de produção ficar parada, mas também quando um motor começa a ter esse tipo de comportamento, ele pode precisar de mais energia elétrica para ter o mesmo funcionamento que ele estava tendo quando ele era novo. E aí isso faz você gastar mais energia elétrica. Então a sua conta de luz vem mais alta porque o seu motor está ficando velho. Então pensa que o acelerômetro, conseguindo entender vibrações e conseguindo te enviar essa informação, você consegue fazer esse tipo de manutenção. Outra coisa que o acelerômetro consegue fazer também é detectar quedas. Então, se você tem algum projeto aí que você precisa detectar se o corpo está em queda livre, por algum motivo ele caiu e não deveria cair, você consegue gerar através de um código uma notificação que fale que aquele corpo caiu. Enfim, tem vários usos que a gente pode dar, a gente vai dar outros exemplos aí ao longo do vídeo, que o acelerômetro acaba sendo um sensor extremamente interessante para você fazer projetos. Assim como nos outros vídeos, a gente vai usar uma biblioteca para fazer a leitura do acelerômetro no ESP32. E aí a gente vai começar o vídeo fazendo a instalação da biblioteca, a chamada do acelerômetro e a leitura dos sensores. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar a biblioteca. Só que a gente vai fazer de um jeito um pouquinho diferente do que a gente fez no outro vídeo para o DHT. A gente vai baixar uma biblioteca .zip de uma página, no caso a página da própria Robocore, e eu vou te ensinar como usar uma biblioteca nesse formato na IDE do Arduino. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no site da Robocore, a gente vai procurar a página do IoT Dev Kit, então eu posso colocar IoT Dev Kit, e eu vou entrar na página dele. Descendo aqui em documentação, a gente vai encontrar esse loginho aqui, esse ícone que tem um gatinho, junto com biblioteca acelerômetro MMA8452Q. Pode clicar nesse biblioteca, você vai ser redirecionado para o GitHub da Robocore. E nesse GitHub você vai poder baixar a biblioteca. Como que você faz isso? Tá vendo esse botão verdinho aqui? Você vai clicar nele e
clicar nesse Download Zip. Ele vai baixar, é super rápido aí de baixar, você só fica esperto para você saber para onde que isso foi baixado. Se você não fez nenhuma configuração, provavelmente ele vai para a pasta de downloads aí do seu sistema operacional. Com esse arquivo zip baixado, você não precisa se preocupar em descompactar esse zip. Você pode vir aqui na IDE do Arduino em Sketch, incluir biblioteca e clica aqui em adicionar biblioteca.zip. E aí você vai ser convidado a encontrar essa biblioteca.zip no seu computador. No meu caso, ela está aqui em Downloads. E aí você vai encontrar Robocore MMA8452Q. Esse MMA52Q é o modelo do acelerômetro que está na placa. Inclusive, a partir desse modelo você consegue encontrar o datasheet dele e descobrir todas as informações sobre o sensor. Tem muito mais do que eu falei aqui, é até legal se você abrir depois o datasheet. Bom, clica lá em Robocore master.zip e clica em abrir. No que você fizer isso, ele vai avisar aqui embaixo, ó, biblioteca adicionada às suas bibliotecas. Veja o menu incluir biblioteca. Para você saber se deu tudo certo, você pode vir em arquivo, exemplos e procurar na lista de bibliotecas se essa biblioteca foi instalada. Ó, eu subi, desci aqui e encontrei a biblioteca lá no último exemplo que tem aqui, tá vendo? MMA 8452_demo. Isso aqui é um exemplo de uso da biblioteca. Se está aparecendo aqui, quer dizer que ela foi instalada com sucesso. Então, a gente não precisa mais se preocupar em instalação, já está instalada, a gente já pode partir para o código. O código é muito simples, talvez um dos códigos mais simples que a gente fez nessa série de tutoriais em vídeo sobre o DevKit. Só que o que está por trás dele é bem interessante. Vamos fazer o código primeiro e depois eu dou uma passada no que a gente está lendo. Então, como a gente está usando uma biblioteca, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse código é incluir a biblioteca. Você pode vir aqui no Sketch e incluir biblioteca e clicar no Robocore MMA82 e tal, ou você também pode escrever. Como que você escreve isso? Você dá um hashtag aqui, include, e entre aspas coloca o nome da biblioteca, no caso Robocore MMA 8452Q.h. Fecha aspas. Assim como a gente sabe do que aconteceu lá no DHT11, a partir do momento que você incluiu a biblioteca, você tem várias funções que já estão pré-configuradas para você usar e facilitar muito o seu trabalho. Próxima coisa que a gente tem que fazer, assim como a gente fez com o DHT, lembra que a gente colocou DHT e o nome que a gente ia querer chamar o DHT? É a mesma coisa aqui, só que para o MMA 8452. Então eu coloco aqui MMA 8452Q e eu tenho que dar um apelido para ele, que vai ser o nome que eu vou chamar ele no meu resto do código aqui. Eu vou chamar de Acel. Você pode colocar acelerômetro, você pode chamar do que você quiser. Eu vou colocar Acel porque é uma palavra curta aí e fácil de saber que a gente está falando sobre o acelerômetro. Deixa eu deletar aqui esses comentários para não ficar aparecendo. E no setup, o que a gente vai usar nesse código? Eu vou querer ler as variáveis, né, que o acelerômetro vai fazer a leitura. Estou falando de variáveis no plural, porque você vai ver que ele vai entregar mais de uma variável. Como eu vou fazer a leitura dessas variáveis e eu vou querer ver no monitor serial do Arduino, a primeira coisa, você já deve imaginar, que é fazer um serial.begin 115.200, que vai ser a taxa de comunicação que a gente vai usar nesse experimento aí. E a próxima coisa que a gente tem que fazer é inicializar o acelerômetro. Nesse caso, a gente não vai usar acel.begin, a gente vai usar acel.init. É de inicializar também. Poderia ser begin? Poderia. Só que quem fez a biblioteca escolheu usar init ao invés de begin. Então eu vou fazer acel, porque é o nome que eu chamei lá em cima. Se você chamou de acelerômetro, então você tem que escrever acelerômetro nesse lugar aqui. acel.init.
E assim eu inicializei a comunicação do meu ESP32 com o meu acelerômetro. Você viu que eu nem precisei falar de pinos nesse caso aqui, porque isso já está incorporado na biblioteca, tá? Feito isso, a gente já pode ir para o nosso loop, fazer a leitura do acelerômetro. Como que a gente faz essa leitura do acelerômetro? Muito parecido com o que a gente fez para o DHT11, a gente vai chamar accel, né, que é a variável que a gente chamou aqui, ponto read, read com D. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. A partir desse momento, ele já está lendo o acelerômetro e a gente já vai ter as componentes X, Y e Z do acelerômetro. Vou primeiro escrever aqui no código a chamada para a gente ler essas variáveis X, Y e Z e eu já explico melhor o que se trata esse X, Y e Z. Então, eu dei um accel.read, estou lendo o acelerômetro e aí eu já posso printar no meu monitor serial as componentes X, Y e Z que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, já li o acelerômetro, agora serial.print, porque eu vou começar a printar as componentes X, Y e Z do acelerômetro. Então, vamos lá. Como que eu chamo a variável X do acelerômetro? Eu ponho o nome, accel, né, que é o nome que eu chamei o meu acelerômetro, ponto X. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Simples assim. Só de fazer isso aqui, a gente já tem o valor da componente X do acelerômetro. E a gente vai ter as mesmas componentes para o Y e para o Z. Então, vamos continuar o código aqui. Serial.print. Agora eu vou colocar como texto um tracinho aqui. Então, como eu estou colocando como texto, eu estou colocando entre aspas. Fecha o parênteses e o ponto e vírgula. Estou colocando esse tracinho só para a gente separar o X, o Y e o Z e conseguir enxergar eles melhor aqui, de uma forma melhor aqui no monitor serial. Então, vou continuar, print accel.y, ponto e vírgula, serial.print, mais um tracinho, para finalmente chegar no eixo Z. Então, como é a última variável que eu vou printar é o accel.z, do eixo Z, esse aqui eu já posso colocar um ln, porque é a última informação que eu vou printar, então a próxima eu já quero que ele printe na próxima linha, accel.z, ponto e vírgula. E aí aqui, da mesma forma que a gente pensou nos outros vídeos, para a gente conseguir ler o que está acontecendo, eu vou colocar um delayzinho aqui de 250 milissegundos. A cada 250 milissegundos eu vou fazer uma nova leitura do acelerômetro e ele vai printar X, Y e Z. Terminei o código, vou passar ele para a placa, então clico lá no carregar, pode salvar se você quiser. Aqui, quando ele pedir para eu reiniciar a placa, né, que dá o connecting lá com os pontinhos, eu vou segurar apertado. Então vamos lá, connecting, segura o botão. Pode soltar quando ele começar a gravar. E como ele deu o carregado e ele já deu o leaving lá com as informações, quer dizer que ele já está com o código dentro da placa. Muito bem. Antes de abrir o monitor serial para a gente ver o que está acontecendo, a gente precisa falar um pouquinho do que é esses tais eixos ou essas componentes X, Y e Z. Se você olhar bem de perto aqui na plaquinha do IoT Dev Kit, você vai ver que perto do acelerômetro você tem umas flechinhas escrito X, né? Nesse caso aqui ela está escrito X para baixo, Y para minha esquerda e aí tem um Z aqui com uma bolinha. Esse Z com essa bolinha quer dizer que esse eixo Z ele está apontando para mim. Como que a gente pode pensar nessas variáveis, essas componentes X, Y e Z? Bom, pensa que o acelerômetro ele precisa
ele precisa se situar, ele precisa ter esses vetores x, y e z de uma forma que você consiga trabalhar com essa informação. E aí, dentro do chip, da forma que ele foi feito, ele tem essas orientações, vamos chamar assim. Então, ele sabe para onde que é o eixo X dele, ele sabe para onde que é o eixo Y dele e ele sabe para onde que é o eixo Z dele. E aí a gente coloca essa informação printada aqui, né, impressa na plaquinha, para a gente ter uma ideia do que é isso. Pensa nesses X, Y e Z como esses três vetores que eu tenho aqui. Então, você tem o eixo X, que é como se fosse um vetor aqui apontado aí para a câmera. Eu tenho um eixo Y, que está a 90 graus desse eixo X, que é um vetor apontado para a minha esquerda. E aí você tem um terceiro eixo, que é o eixo Z, que está apontado lá para baixo. Todos eles estão, aqui eles estão em ângulo, né, em um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, um em relação ao outro. E aí, como que o acelerômetro vai saber o que está acontecendo? Como ele consegue monitorar esse movimento? Quando esse acelerômetro está paradinho aqui em cima da minha mesa, eu tenho os três eixos paradinhos dessa forma aqui. Esses três eixos paradinhos dessa forma, eles trazem uma determinada leitura. Quando eu leio o sensor, quando eu leio o acelerômetro, esses três eixos dessa forma, eles me devolvem um determinado valor. Conforme eu faço um movimento, ou seja, vamos supor que eu faça esse movimento com a placa. Ou seja, estou com a placa aqui, eu vou fazer esse movimento com a placa, tá vendo? Conforme eu faço esse movimento com a placa, eu tenho o meu eixo Y e meu eixo Z mudando de posição. O meu eixo X, ele continua na mesma posição, tá vendo? Ó, eu posso rotacionar a placa inteira em torno desse eixo e ele continua sempre fixo. Ou seja, se eu fizer essa rotação com a placa, os valores que o acelerômetro vai me devolver, eles vão estar sempre iguais no eixo X, mas eles vão mudar nos meus outros dois eixos. Se eu fizer isso aqui, meu X fica constante e o meu Y e o meu Z vão mudar. Da mesma forma que, se eu pegar minha placa e fizer isso aqui, esse movimento, eu tenho o meu eixo Y constante, tá vendo? Ele não muda, ele continua apontando para lá. Agora, o meu eixo X, que está apontando para a câmera, agora ele está apontando para o chão. Da mesma forma que o meu eixo Z, que estava apontando para o chão, agora está apontando para mim. Esse ângulo de 90 graus é sempre fixo, ele não vai mudar. E aí é claro que a gente ainda tem esse movimento com a placa, que é quando eu mantenho o eixo Z fixo e eu mudo o X, que estava apontando para a câmera e agora ele está apontando para lá, e o eixo Y, que ele estava apontando para lá e agora ele está apontando para mim. Essas alterações nas direções desses eixos é o que faz a gente conseguir medir qual que é o movimento que a placa está fazendo, qual que é a vibração e por aí vai. Uma série de variáveis, aí, uma série de situações que a gente consegue entender a partir da leitura do sensor só pela mudança dessas três componentes X, Y e Z. Para a gente ver isso acontecendo, você pode aí abrir o monitor serial e a gente vai ter as três componentes sendo impressas aí, printadas a cada 250 milissegundos. Para as variáveis ficarem bem quietinhas, eu vou até deixar a placa, ó, tô com a placa paradinha aqui e com a placa bem paradinha aqui, eu tenho no meu eixo X um valor muito próximo a zero, tá vendo? Menos 0.00, menos 0.01. O Y eu tenho também um valor muito próximo a zero, 0.02, 0.01. E o Z um valor muito próximo a 1.
Conforme eu rotacionar essa placa, conforme eu mexer nessa placa, esses valores eles começam a mudar. É claro que se eu ficar mexendo e mudando todos os valores ao mesmo tempo, vai ficar muito difícil entender o que está acontecendo. Então, vamos voltar a pensar naquela questão da minha mão. O meu eixo X, que está apontando para a câmera, ele vai ter uma alteração conforme a gente fizer esse movimento aqui com a placa. Então, eu vou tentar manter a placa reta e eu vou fazer esse movimento. Ó, conforme eu rotaciono essa placa para frente, olha o que acontece com o eixo X. Ele estava apontando para a câmera, agora ele está apontando para baixo. Ele era 0 e agora ele é -1. Da mesma forma que se eu rotacionar ela para cima, ó, ele é 0, jogo ela para cima, agora ele é 1 positivo. Se eu continuar rotacionando essa placa, esse 1 positivo vai caindo até 0. E se eu continuar rotacionando ela, ele vai diminuindo até -1. E é justamente isso que a gente consegue ver nessa primeira parte da variável aqui, que é esse eixo X que está apontando para a tela, nesse caso, sendo rotacionado. Olha que coisa interessante. Ainda com o eixo X que está apontado para a câmera, conforme eu rotaciono ele, lembra aqui que eu falei que acontecia nesse movimento? O eixo Y ele tem que ficar constante, né? E o eixo Z ele também tem que alterar. O que está acontecendo aqui? Eu estou com o eixo X apontado para a câmera. Conforme eu faço isso, o meu eixo X ele muda, mas olha o Y. O Y ele está sempre se mantendo perto a 0. Em compensação, o Z ele também está alterando. E isso vai acontecer para todos os outros eixos. Se eu quiser mudar o eixo Y, eu tenho que rotacionar a placa nesse sentido, tá vendo? Ó, eu estou com 0 nessa posição, conforme eu rotaciono ele para cima, o eixo Y agora ele estava apontando para lá, agora ele está apontando para cima, então agora ele está com o valor de 1, da mesma forma que se eu apontar o eixo Y para baixo, ele vai ter o valor de -1. E aí o eixo Z, que ele está apontando lá para baixo, a mesma coisa. Vou apontar ele para a câmera, apontado para a câmera ele dá 0, vou apontar ele para cima, apontado para cima ele dá -1. E desse jeito aqui, que ele está apontando para baixo, ele dá 1. Como que eu posso fazer um código, por exemplo, para saber se a placa está nessa posição aqui ou se a placa está de ponta cabeça? Basta eu olhar a variável da componente do Z. Se ele está assim, a minha componente do Z está perto de 1. Se eu fizer isso aqui, a componente do Z está perto de -1. Outro exemplo legal da gente pensar. Imagina você tá carregando alguma coisa num caminhão que não pode tombar de jeito nenhum. Você pega um negócio desse aqui com acelerômetro e acopla nessa carga que o caminhão está carregando e não pode cair de jeito nenhum, e aí você lê quais são as componentes X, Y e Z da placa com essa carga paradinha lá em cima do caminhão. Então você tem lá 0, 1 e 0. Você sabe que se esse caminhão fizer alguma coisa e essa carga tombar para algum dos lados, você já tem lá -0,7, 0,7 e 0. Se ela tombar inteira dentro do caminhão, -1, 0 e 0. Então com isso aqui você já consegue fazer um projeto que monitora se a sua carga que está sendo carregada aí, ela está na posição que ela tem que estar. Ou também algum projeto de segurança, por exemplo, e se essa carga está num caminhão e o que tombou não foi só a carga que tombou, foi o caminhão inteiro. Pode acontecer do caminhão, quando ele está numa estrada, ter um capotamento, e isso aqui consegue te avisar instantaneamente, na hora que acontece o capotamento, que alguma coisa aconteceu com esse caminhão e a chegada da ambulância ou a chegada de alguém para socorrer o caminhoneiro, por exemplo, vem muito mais rápido. Então, é para esse tipo de coisa também que a internet das coisas foi feita, para você conseguir uma segurança maior para a pessoa que está lá no caminhão ou para qualquer outro projeto
que você dependa, por exemplo, de uma determinada orientação, movimentação, para receber uma notificação a partir disso aí. Para a gente dar uma incrementada nesse código e não deixar ele só mostrando as componentes X, Y e Z, uma coisa legal que a gente pode fazer é um alarme aí de movimento. Como que a gente pode fazer um alarme de movimento? Vamos usar uma dessas variáveis para ver quando a placa faz aí um movimento, né? Porque você pode ver que quando a gente pega a placa, as componentes aqui, elas são alteradas. Então, como que a gente pode fazer uma rotina que nos dê um alerta se um determinado movimento acontece na placa? A gente não vai precisar de tudo isso aqui, né? Porque isso aqui é só para printar, só para imprimir no monitor serial. A gente basicamente vai precisar de uma rotina condicional. Um if, se o acelerômetro, por exemplo, o acelerômetro, eixo X do acelerômetro, for maior que 0,4, né? A gente viu que do jeito que está configurado ele está indo de -1 a 1, então eu vou colocar aqui, ó, se for maior que 0,4, ou seja, já aconteceu um movimento, o que eu vou fazer? Eu vou printar, vou colocar aqui um serial.println, println, uma frase, por exemplo, alerta, movimento detectado. E eu não vou mais usar essas linhas que tem aqui embaixo. Por quê? A partir de agora eu só vou imprimir no monitor serial alerta, movimento detectado, se a componente X do acelerômetro tiver um valor superior a 0,4. Eu vou deixar a plaquinha aqui e eu vou gravar o código para dentro da placa. Vamos lá, carregar, pode salvar se você quiser, aperta o botão quando a ideia do Arduino solicitar. Agora, pode apertar. Terminou de gravar, pode clicar aqui no monitor serial para abrir. Opa. Tem aqui. Muito bem, não está aparecendo nada, nem é para aparecer. Quando que vai aparecer alguma coisa nesse monitor serial? Conforme eu pegar a placa e levantar ela, tá vendo? Apareceu vários, a gente não fez também filtro nenhum para aparecer um alerta só, então toda vez, eu vou até deletar a saída para mostrar de novo, toda vez que eu pegar a placa, ele já dá o alerta movimento detectado, olha lá, ó. Vou fazer de novo, ele já me enche de alertas, vou apagar de novo, pegou a placa, alerta movimento detectado. Muito legal isso, muito legal porque dá para você já pensar em fazer projetos que te notifica de alguma forma se está tendo movimento em alguma coisa sua. Por exemplo, se alguém abrir uma porta, se alguém está pegando algum objeto que é seu. Só que só tem um problema, né? Se a pessoa souber que você fez um código tão simples assim, ela consegue te burlar. Mas ela consegue te burlar muito fácil. Por quê? Porque a gente só está considerando a mudança no eixo X, que é esse eixo aqui. Se a pessoa fizer qualquer movimento que não interfira no eixo X, ela vai conseguir mexer no seu objeto aí, no que você estiver monitorando, sem que você seja notificado. Eixo X é esse que está apontado para a câmera. Se eu fizer esse movimento, eu não disparo nenhuma notificação. Quer ver? Ó, levantei a placa sem mexer no eixo X, estou rotacionando a placa bem devagarinho, ó, sem detectar movimento algum. Pode ver que o monitor serial está sempre branquinho. Agora, se eu fizer isso aqui com a placa, aí já aparece um movimento detectado. Para deixar esse código um pouquinho mais completo, que esse tipo de coisa não passa ileso do seu projeto aí, a gente pode fazer uma pequena alteração e dentro dessa rotina condicional if, considerar também os outros eixos. A gente tem que considerar que se tiver movimento no eixo X, eu vou
acusar o movimento. Ou, se tiver um movimento no eixo Y, eu também vou te alertar do movimento. A mesma coisa no eixo Z. Teoricamente, um deles nem precisava, porque você não tem como fazer o movimento no outro eixo sem que o terceiro eixo fique parado. De toda forma, para considerar as três componentes no código, a gente pode fazer o seguinte: dentro desse mesmo if, a gente pode colocar um ou. Como que a gente coloca um ou? A gente coloca duas barrinhas dessa barra reta aqui, que é o chamado pipe, né? Então, se acelerômetro.x for maior que 0.4 ou acelerômetro.y for maior que 0,4 também, ou acelerômetro.z for menor que 0,8. Isso são valores que eu já cheguei antes, é por isso que eu estou colocando, não é que está chutado não. Se acontecer qualquer uma dessas condições, uma ou outra, eu vou ser alertado do movimento. Só para deixar nosso código um pouquinho mais fácil de ler, eu vou colocar tudo isso aqui entre parênteses para a gente conseguir enxergar melhor. Isso é legal para, inclusive depois, se você precisar reolhar esse código aí, você acaba entendendo melhor o que você quis dizer. E comentar os códigos também não é má ideia. Vamos lá. Carregar o código, salva se você quiser. Aperta o botão quando ele pedir para você apertar o botão, ele está compilando o sketch. Terminou de compilar, você aperta o botão quando ele pedir para você conectar, solta o botão quando ele estiver gravando o código. E aí agora você pode, deixa eu abrir o monitor serial, volta com o monitor serial aqui. Agora não tem mais o que fazer. Antes a gente estava com o eixo X parado e fazendo esse movimento. Se a gente fizer agora qualquer movimento, mal encostei na placa, ele já me sabotou aqui. Então, olha aí, já está alertando o movimento de qualquer mínimo movimento que a gente faça na placa. Eu nem consigo direito levantar a placa da mesa. Olha lá. E aí, é claro que você pode deixar esse código bem mais completo, bem considerando outras nuances aí que essas componentes X, Y e Z podem apresentar. Tem diversas formas de você tratar o acelerômetro. Essas que a gente mostrou aqui são algumas das mais simples, mas você vê que só com isso que a gente já tratou aqui, a gente já consegue fazer vários projetos, não só de internet das coisas, mas, enfim, de robótica, de automação residencial, seja lá do que for. Você viu que é bem simples trabalhar com acelerômetro e entender o que é que está acontecendo conforme você mexe na placa. Se você tiver qualquer dúvida sobre o que foi tratado nesse vídeo ou nos vídeos anteriores, entre em contato com a gente, seja por e-mail, seja aqui nos comentários do vídeo. A gente vai tirar suas dúvidas aí sem problema algum, porque para seguir para o próximo vídeo você tem que estar com todos esses conceitos que a gente explicou até agora bem tranquilos, bem limpos na cabeça, porque tudo isso que a gente fez até agora vai se juntar para a gente enviar via LoRaWAN ou via HTTP ou via MQTT as informações para um servidor de internet das coisas, onde a gente vai pegar essas informações e mostrar elas e conseguir enxergar tudo isso que a gente viu usando cabo USB aqui na ideia do Arduino através de um site, através de uma forma totalmente remota. Então eu posso ter tudo isso funcionando lá do outro lado do país e aqui eu vou estar enxergando isso do outro lado do país, do outro lado do mundo, onde quer que você instale o seu projeto. Tá legal? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, compartilha esse vídeo para os seus amigos também, para todo mundo aprender legal como é que funciona essa parte de leitura do acelerômetro com o ESP32. Lembrando que a gente está usando o IoT Dev Kit LoRaWAN da Robocore. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para
ficar sabendo dos novos vídeos que a gente for lançar sobre internet das coisas, robótica, Arduino, programação, seja lá do que for o assunto que a gente vai estar te ensinando, te ajudando a desbravar aí, tá legal? Bom, é isso aí, até o próximo vídeo.